E aí, mobigrafista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre fotografias em preto e branco que talvez seja o estilo mais clássico aí que a gente conhece de fotos, é onde o fotógrafo abre mão das cores para contar a sua história usando o jogo entre luz e contraste. Então depois da vinheta você vai conferir se dá para usar o preto e branco em qualquer situação, quando usá-lo a seu favor e como melhorar as suas fotos usando essa técnica. Vamos lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Mobigrafando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da fotografia com smartphones. E aqui no YouTube a gente fala sobre aparelhos, fala sobre análise de conteúdo e também traz algumas reflexões para você sobre o mundo da fotografia. Então, antes de mais nada, não se preocupe, o seu monitor não deu problema, minha câmera não deu problema. Eu apenas apliquei um efeito em preto e branco aqui para poder fazer uma brincadeira com você e trazer digamos assim, um contexto para o que vai ser falado hoje. Eu vou voltar aqui para as nossas cores, olha só como num passe de mágica, voltei. E o que acontece? O preto e branco, ele é um estilo de fotografia, uma técnica de fotografia que ele é muito usado em diversas situações. Você pode usar o preto e branco para praticamente qualquer coisa. Para fotos de retrato, de paisagem, fotos de arquitetura, fotos de produto. Porém, o que deve ser levado em consideração é o contexto. Em algumas situações você vai conseguir usar o preto e branco a seu favor, em outras vai parecer que ele está ali meio fora de quadro, né? Vai passar uma impressão meio estranha. Então, em primeiro lugar, existe alguma regra que diga quando você deve usar o preto e branco? Não existe nenhuma regra, até porque a fotografia é livre e quanto mais você experimenta, mais você descobre coisas que podem fazer sentido para você. E a gente tem regras de composição e tudo mais, mas a gente pode dizer que são mais guias, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essa questão de composição que você pode olhar depois. Mas o que acontece é o seguinte, o preto e branco ele permite uma abordagem mais livre. Existem fotógrafos, por exemplo, que já capturam a imagem em preto e branco, mesmo fotografando em RAW, eles colocam a sua câmera, o seu celular com um filtro lá em preto e branco, justamente para que ele preste mais atenção entre o contraste de luz e sombra, né? Porque uma das vantagens de fotografar em preto e branco é justamente essa, como você elimina as cores ali na hora da visualização, você elimina possíveis distrações que possam desviar o seu foco daquilo que você queria mostrar desde o começo. Então, com o preto e branco, você consegue trabalhar bem a questão da luz, a questão da sombra, a questão do contraste entre eles, o ponto onde a luz termina e a sombra começa, como isso pode impactar a sua foto. Então, essa é uma das vantagens do preto e branco. Outra vantagem dele é que se você vê uma situação com muitas cores e você acha que fica confuso na sua mensagem, ao usar o preto e branco você justamente elimina esse caos e deixa a sua composição mais limpa e mais atraente. Mas depende justamente da sua composição. Não adianta fotografar qualquer coisa aleatória, porque senão você vai ter algo muito discrepante. Um exemplo é justamente quando você vai fotografar fotos de pôr do sol, por exemplo. Se você vai fotografar o pôr do sol, as pessoas já esperam aquela estética laranja, aquela estética, né, onde elas vão ver as cores vibrando, onde elas vão se sentir atraídas pela paisagem. Se você colocar essa foto em preto e branco, talvez esse impacto seja totalmente o oposto. Ao invés de se sentirem atraídas pela foto, as pessoas vão sentir uma estranheza ao analisá-la, ao observá-la. Então é sempre legal você pensar em por que usar o preto e branco e se esse uso do preto e branco vai favorecer a sua intenção, vai favorecer o seu resultado final. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou mudar aqui a nossa janela porque eu selecionei algumas fotos que foram postadas lá no feed do Mobigrafando para mostrar para você como é interessante usar o preto e branco da maneira correta. Então a nossa primeira foto é a foto da Flaviane, né? Vou até mostrar aqui o perfil dela para você, ó, tá aqui. É a Flaviane Neves. E o que é que acontece? Ela fotografa mobile, né? No momento ela tá usando aqui o Mi 9T Pro da Xiaomi. E nessa foto ela fez algo muito interessante. Essa foto poderia funcionar colorida? Com certeza, né? Uma das vantagens de você fotografar em macro é poder enxergar detalhes que são
quase invisíveis ali a olho nu, porque você olha de longe e não vê tanto valor. Então, imagine essa flor toda colorida, com pétalas, sei lá, cor vermelha vibrante, com esse centro aqui um pouco mais amarelado, mostrando aqui o pólen e tudo mais. Seria interessante? Com certeza. Mas quando ela elimina as cores da foto, o que acontece aqui? Você tem o preto predominante, né? Que faz uma espécie de moldura ao redor da flor, porque isso aqui é a parte onde o fundo foi desfocado, né? Algo que acontece muito quando você fotografa objetos de perto. A tendência é que aquilo que está em foco seja o que está mais próximo e aquilo que está distante vá borrando, borrando e você não consiga distinguir. Então aqui você vai ter um fundo preto que emoldura a flor e as pétalas aqui em tons de branco, chamando a sua visão para o que está no centro, que é justamente aqui a parte dessas projeções. Olha só como saiu bem detalhado, e a parte do centro da flor, que é onde está contido o pólen e tudo mais. Então, nesse contexto, o preto e branco ele ajuda a elevar a composição da fotografia, ele ajuda a trazer um senso de profundidade maior para a flor, onde não são apenas as cores que vão chamar a atenção, mas nesse caso, o que vai chamar a atenção do seu olhar vai ser a forma dos elementos. Então você vai olhar com mais atenção para as pétalas, para todas as estruturas que estão presentes aqui, e veja que são pelo menos 3 estruturas bem diversas, se a gente contar aqui, né, vindo das bordas até o centro. Então esse é um exemplo onde a fotografia em preto e branco casa muito bem. Aí você diz, beleza, James, está bom, mas e se eu for fotografar a natureza morta, por exemplo? Vou fotografar objetos, isso funciona? Vamos mostrar aqui a foto do Alan Manuel. E olha só, o Alan Manuel fotografou essa foto com um celular bem simples, né? Que foi o Redmi 7A, né? Aqui está o perfil dele, vou até seguir de volta que eu não estava seguindo, olha só que vacilo. E o que é que acontece? Temos aqui uma foto de uma latinha, certo? Que poderia passar desapercebido por você se fosse uma latinha comum, né? A latinha está até aberta aqui. Mas o que chama a atenção mais uma vez é a forma. Sabe-se lá se isso aqui é uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, pode ser uma lata de qualquer coisa. Se tivesse colorido, ao bater o olho você poderia dizer, ah, essa lata é do refrigerante tal, ou então é da cerveja tal. Mas nesse caso ela está em preto e branco e está vista de cima. Então tem uma sensação de mistério. E aqui dentro você tem um plástico que está envolvendo a lata e que está molhado. Então essas gotas, a nitidez das gotas, ela chama a atenção do seu olhar para esse elemento, né? Esse elemento misterioso aqui, essa barreira que ao mesmo tempo que impede o contato com a lata, ela chama a sua atenção justamente para a lata. Então ninguém tem dúvida aqui que o protagonista da nossa foto é a lata. Porém, por causa da presença do plástico e das gotas, essa composição ganha um drama maior e passa uma sensação de contemplação muito grande para quem observa essa foto. Então, mais uma vez, o contraste, né? O jogo entre luz e sombra aqui é muito bem executado. Você tem a luz muito provavelmente vindo aqui da direita, né? Então você tem uma parte da lata iluminada, enquanto que o fundo aqui, ele obviamente, mais uma vez, faz uma espécie de moldura, já que ele elimina distrações. Então você foca realmente em ver aquilo que o fotógrafo passou. Um ponto muito positivo aí do Alan nessa composição. A próxima foto é uma foto cotidiana, certo? É aquela foto que você vê na rua, a galera que fotografa street, que fotografa realmente a fotografia de rua, gosta muito de fazer isso. E é aquele momento onde você olha e diz, caramba, eu tô no lugar certo, não é certo. Então a Camila Ribes aqui com S10e da Samsung, ela viu essa cena. Essa cena colorida poderia ser legal? Poderia, né? Você ia ter aqui o senhorzinho sentado, a parte aqui, né, no meio dos pichos e tal. Esse fundo aqui fazendo uma moldura para ele, né? E o carro aqui na frente também um pouquinho desgastado pelo tempo. Então essa foto colorida funcionaria muito bem, que seria um baita registro cotidiano. Mas em preto e branco, ele chamou muito mais atenção. Essa foto ganhou muito mais profundidade, justamente porque o que a gente tem aqui, ó, a gente tem a relação, né, entre o senhor e o tempo, né? Ele tá aqui sentado, tá olhando para o carro, muito provavelmente pode ser que o carro seja dele, pode ser que seja de alguém da rua, e ele tá ali sentadinho contemplando o que está acontecendo, e você não tem noção do que está acontecendo porque a rua tá vazia, você só tá vendo esse personagem aqui e você tá se imaginando no lugar dele. Caramba, ele tá sentado, tal, nesse lugar, sozinho. E quantas vezes a gente não já ficou assim em algumas situações, né, de parar,
num lugar vazio, de sentar e de ficar pensando nas coisas que aconteceram no nosso dia a dia, das coisas que vão acontecer, dos planos que a gente tem que fazer. Então essa é uma foto que ela evoca o sentimento de contemplação. Você olha para esse senhor e você se imagina no lugar dele. E por causa do preto e branco, ela ganhou uma profundidade, um drama muito intenso, né? Você tem o picho, que querendo ou não é um elemento mais moderno, então fica em contraste aqui com o carro desgastado e com o senhor de idade, né? Então elementos contemporâneos em contraste com elementos modernos. Você tem a questão da luz vindo, né? A luz vindo aqui da esquerda, ela vai e chega aqui no fundo, você vê que tá bem escuro, ó. Essa parte aqui ela tá bem escura, então você tem uma diagonal onde você tem a luz esmaecendo, né? Onde você tem a luz perdendo o seu impacto. E aqui esse fundo preto, né, que dá um ar de mistério muito grande para essa composição e que ficou realmente sensacional. Então parabéns aqui para Camila. E aí com esse exemplo você vê que já temos, né, fotografia macro de natureza funcionando em preto e branco, fotografia de objetos funcionando em preto e branco, fotografia urbana, né, fotografia de rua funcionando em preto e branco. Tem mais exemplos, James? Tem mais exemplos. Vamos aqui para o próximo. O próximo aqui é uma foto muito legal da Rosana Anjos. Rosana é uma mobigrafista de mão cheia, sempre faz fotos excelentes, né? E aqui temos uma foto em Paranapiacaba, né? Que eu já vi muitos vídeos do Ronaldo do 35mm e do Guilherme Rossi, onde eles gostam de explorar esse lugar porque ele tem um ar bem misterioso, tem sempre neblina, é um lugar mais frio. Então ele tem um ar de mistério naturalmente. E quando você faz essa foto em preto e branco, olha só que foto legal. Você tem aqui uma pessoa se aproximando aqui de um trem, né? Aqui é expresso turístico Paranapiacaba. Você vê que tem pessoas dentro, né? E veja só como o jogo de luz e sombra ele traz uma profundidade muito maior para esse mistério. Você tem lá no fundo, ó, tudo totalmente branco, estourado. Pode ser até a própria neblina mesmo, pode ser uma luz mais forte lá atrás. E faz com que o sentimento, né, de suspense fique muito amplo no ar, porque você tem aqui um clarão, tipo, você não sabe se o trem ele tá vindo ou se ele tá indo. Essa pessoa que tá se deslocando aqui, ele tá admirando o trem, mas ele tá admirando com medo, ele tá indo para o trem, ele vai entrar ou tá só olhando de longe. Então tem várias interpretações que podem ser feitas aqui nessa foto, e esse jogo de luz e sombra faz toda a diferença, né? Essa pessoa aqui em silhueta, ó, esse elemento que se destaca lá do fundo, que é totalmente branco. Então uma composição excelente e com um belo uso do preto e branco. Temos também aqui a foto do David Click. Isso aqui é uma foto cotidiana muito bacana, usando o Zenfone Zoom S, né? Que é o 3.1 que foi rebatizado depois. E o que acontece é o seguinte, é uma cena bem simples, né? Temos aqui um quarto que está sendo iluminado ali pelo sol entrando na janela, e tem uma escada posicionada nesse quarto. Muito provavelmente ele estava fazendo uma pequena reforma, um pequeno reparo, estava pegando alguma coisa no quarto, enfim. Se essa foto tivesse colorida, ela seria uma cena normal que você vê no seu dia a dia, talvez até na sua própria casa mesmo. Tantas vezes a gente coloca uma cadeira, alguma coisa ali no meio do quarto, para às vezes trocar uma lâmpada, para pegar alguma coisa que está em cima de um armário, enfim, é uma cena cotidiana. Só que aqui em preto e branco, ela ganhou um novo significado. Por quê? Porque você tem a escada, só que a escada ela tá envolvida em um ar misterioso, porque ó, a gente tem a sombra em todo o quarto, certo? Então quando você olha, bate o olho nessa foto de primeira, você presta atenção justamente na área iluminada pelo sol aqui, na área que ele está entrando pela janela, e ele está numa parte bem central do quadro. Então você não vai ler a foto por qualquer canto aqui, você provavelmente vai ler a foto pelo meio. Então você já vai bater o olho, vai reconhecer a escada, e quanto mais você desce o olhar, menos a escada fica visível. Então tem uma cama aqui do lado, provavelmente é uma cama, e você quase não enxerga essa cama. Então esse é o tipo de foto que dá gosto de ver, porque você começa vendo algo muito claro, e depois você vai percebendo que tem outros elementos ali. Ó lá, tem aquela cama que eu não tinha visto, aqui em cima tem a parede, eu tenho aqui o canto da parede, então dá para ter uma noção de como é esse quarto, né? E é uma foto que é feita com algo muito simples, é uma escada no meio de um quarto, só o sol ali entrando num horário específico e fazendo esse efeito. Então é um uso muito inteligente do preto e branco, você usar o preto e branco para deixar coisas cotidianas, deixar coisas triviais com muito mais impacto, com muito mais prazer para o seu espectador ver, e isso é muito legal.
Temos aqui mais uma foto. Essa foto particularmente eu acho muito bacana, que mostra o poder da versatilidade do preto e branco. Nessa foto da Simone Arruda, usando o Zenfone 5 Selfie Pro. E nessa foto, o que acontece? A gente vê aí a questão do minimalismo, tá? Minimalismo mesmo, porque qual é o ponto central aí? É um poste com vários pássaros em cima. Você não tem dúvida de quem é o sujeito fotográfico, de quem é o destaque dessa imagem. E aqui você tem um céu nublado, certo? Que naturalmente já é cinza tal. Então ela espertamente, de maneira inteligentíssima, usou o preto e branco para eliminar o céu. Que ainda não você percebe que é um céu aqui por causa do volume das nuvens, mas ele não chama tanta atenção. E você tem uma silhueta aqui do poste muito bem destacada, né? Totalmente preta aqui, com os pássaros aqui, onde você consegue distinguir a forma deles. Pode ser pombo, pode ser pardal, enfim, não interessa, os pássaros estão ali. Então você bate o olho e consegue entender como essa foto ela traz uma sensação de contemplação, né? Como ela consegue trazer um sentimento de minimalismo muito legal. E é uma composição minimalista, né? Então, uma coisa simples, uma coisa que você pode ver na rua, às vezes pode ser um galho de árvore, pode ser uma placa, pode ser qualquer coisa, que você consegue usar o céu para compor, né? Para eliminar distrações, porque nesse caso aqui você não tem distração alguma. Essa é a graça da composição minimalista, né? E aí você consegue ter uma composição muito mais atraente do que se essa foto fosse colorida, porque o céu ia estar cinza e tudo mais, e talvez não tivesse tanta graça assim. Então esse também é um exemplo de como você pode usar o preto e branco a seu favor em composições minimalistas. E aqui perto do nosso final temos o Barba. O Barba, Fernando Barba, é um cara que, das comunidades de fotografia, quem conhece o Barba sabe que ele é mestre em fotografia preto e branco. O cara faz registros em preto e branco sensacionais. Eu não podia deixar de citar o Barba aqui, né? O Fernando Barba. Porque o que acontece? Veja só essa imagem. É uma imagem que foi feita provavelmente num sítio, né? Numa área rural. Você tem aqui, ó, você começa a ver os tons de cinza no céu. Você tem textura aqui na árvore atrás. Você tem textura na construção aqui, né? Com a construção meio inacabada. Você tem a textura das plantas que estão aqui na margem desse laguinho. E você tem a criança aqui pescando. Você tem uma riqueza de informação muito grande nessa foto. E se tivessem cores, talvez ficaria muito sem graça. Você talvez visse assim, nossa, essa cena tá muito bagunçada, tem muita coisa. Mas em preto e branco, as distrações são eliminadas. E quando essas distrações são eliminadas, você consegue ter uma real noção da dimensão, né, do volume. Então você vê aqui, ó, que você tem um lago, você tem a criança aqui pescando, a concentração, né, a dedicação dela para fazer essa ação e todo o entorno. Então só de ver isso aqui você já consegue imaginar o que? Caramba, deve ser uma zona rural, então deve ser um lugar de paz, deve ser um lugar tranquilo. Ele tá aqui pescando, tá se divertindo, mesmo que ele tenha a obrigação de pescar, talvez alguém mandou ele pescar lá. Então você começa a imaginar todas as nuances do que pode ter acontecido com esse protagonista, né? Esse protagonista dessa fotografia. Então é uma foto que é muito bacana, é uma foto que faz a sua imaginação ir além, é uma foto que faz a sua imaginação trabalhar a favor da criatividade, porque uma composição dessa chama muita atenção no feed e faz com que você possa contar histórias muito mais ricas sem precisar recorrer a muitos artifícios. Olha, é uma criança pescando. E o preto e branco ajuda a realçar isso, né? A trazer o protagonismo para a criança, mesmo numa cena tão caótica como essa. E por fim, não podia deixar de citar outro cara também que arrebenta nas composições em preto e branco, que é o Marcelo Maguchi. Maguchi, sensacional, profissional aí de longa data no ramo da fotografia. E aqui é algo que o preto e branco permite explorar muito bem, que são as sombras, né? Você bate o olho aqui, você vê, ó, que tá aqui as duas pessoas, né? Provavelmente a mãe e a filha, né? Uma jovem pré-adolescente e uma adulta aqui passeando na rua. Você tem essa sombra aqui no canto que, querendo ou não, faz uma linha para direcionar o seu olhar. Você tem a sombra dela sendo projetada e sendo projetada de uma maneira que fica visível. Você bate o olho e sabe que são duas pessoas aqui, sabe que são duas pessoas de sexo feminino, sabe que tem aqui uma mais jovem que a outra, sabe que uma provavelmente é adulta e outra é uma pré-adolescente. E você tem noção da direção que elas estão indo.
Então, como a gente tem aqui a sombra, né, você olha aqui para as pessoas e diz, ah, beleza, elas estão indo nessa direção, mas ao mesmo tempo a sombra está apontando para outra, então caramba, daqui a pouco essa sombra vai se esconder aqui. Então é um tipo de foto que ativa a sua imaginação, que faz você pensar, faz você imaginar a história dessa foto, para onde essas pessoas estão indo, por que elas estão fazendo o que estão fazendo. Então assim, a lição desse vídeo é: o preto e branco ajuda você a contar histórias com muito mais impacto, desde que você tenha plena noção de qual é a sua intenção. Se você quer eliminar distrações, se você quer dar mais protagonismo para a cena, se você quer trazer mais impacto, mais drama, muito provavelmente o preto e branco vai ser um aliado sensacional para você. E para finalizar, uma dica que eu dou aqui é a seguinte: se você quer fotografar em preto e branco, existem duas maneiras de fazer isso. Você pode fotografar em cores e converter a foto para preto e branco no editor. E quando eu falo converter, não é só eliminar a saturação, tá? Eliminar a saturação é uma das coisas mais simples que você pode fazer, mas aí você não vai ter uma foto realmente em preto e branco, você vai ter uma foto em tons de cinza elevados, porque quando você tem a saturação fica tudo cinza, tudo chapado, sem volume. Foi como a brincadeira que eu fiz aqui no começo, né? A imagem ela fica toda chatinha, fica toda sem graça. Então o ideal é você usar realmente a edição, é você mexer na luz, mexer na exposição, você mexer nos canais, né? Por mais que possa parecer estranho, você pode editar os canais de cores no Lightroom, no Snapseed, enfim, para poder transformar a maneira como o preto e branco vai se manifestar. Então, apesar das cores estarem sem saturação, ao você mexer nos canais de cores, você consegue também transformar certos aspectos da sua fotografia em preto e branco. Então é ideal que você mergulhe de cabeça nisso e você vá explorando até conseguir resultados que você ache interessante. E a outra maneira é fotografar usando os filtros que já estão presentes na sua câmera. Então deixa eu só mostrar aqui para você com a questão do Moto E aqui, por exemplo. Deixa eu só achar onde é que estão os filtros. Filtros interativos seria esse. Pronto, seria esse, ó. Aqui você já tem na própria câmera, olha só, filtros de cor que servem para você já fotografar as fotos em preto e branco. Então ele ficou meio desfocado aqui, mas olha só, ele está com um filtro onde transformou a minha imagem em preto e branco. Se eu selecionar outro filtro, eu vou ter outro efeito. Então hoje, a maioria dos smartphones eles já trazem na interface nativa de câmera, seja ele Android, seja ele iOS, esse efeito, um efeito ou 2 ou 3 efeitos preto e branco, certo? Que aí você pode usar para já fotografar em preto e branco direto da sua câmera e fazer composições mais minimalistas, mais impactantes, mais, digamos assim, dramáticas. Então fica dependendo da sua intenção, do contexto que você encontrou para a cena e da maneira como você vai executar isso. Então, Mobgrafista, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem mais contribuições a respeito do tema preto e branco, deixa aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa e aprender muito mais, porque eu também aprendo com vocês. Meu papel aqui é apenas trazer informação para gerar um debate e eu espero que você curta. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.